Introdução. Uma história de conflito e graça. Narrativa de Jacó e Esaú, registrada no livro de Gênesis, capítulos 25 a 33, é uma das histórias mais ricas e complexas das Escrituras Sagradas. Ela aborda temas profundos como rivalidade, fraterna, traição, arrependimento e reconciliação. Mais do que um simples relato histórico, essa história revela o agir soberano de Deus na vida de indivíduos imperfeitos, mostrando como a graça divina opera mesmo em meio a erros humanos. Jacó e Esaú eram filhos de Isaque e Rebeca, netos de Abraão, e sua trajetória foi marcada por conflitos desde o ventre materno. A disputa entre os dois irmãos não apenas moldou suas vidas, mas também prefigurou grandes verdades espirituais, como a eleição divina e a possibilidade de redenção mesmo após graves falhas. O nascimento e os sinais de um conflito futuro. A história começa ainda antes do nascimento dos gêmeos. Rebeca, esposa de Isaque, sentia uma agitação incomum em seu ventre e consultou o Senhor, que lhe respondeu: "Duas nações estão no teu ventre. Dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo." Gênesis 25, 23. Essa profecia já indicava que os dois irmãos seriam muito diferentes e que o mais velho, Esaú, serviria ao mais novo, Jacó, invertendo a tradição patriarcal em que o primogênito recebia a bênção principal. Quando nasceram, Esaú saiu primeiro, vermelho e peludo, e Jacó veio em seguida, segurando o calcanhar do irmão. O nome Jacó significa aquele que segura o calcanhar, ou, em sentido figurado, suplantador. Essa cena simbólica já prenunciava a relação conturbada que teriam. Personalidades e escolhas diferentes. Dois irmãos cresceram com temperamentos e interesses distintos. Esaú era um homem do campo, caçador habilidoso, impulsivo e mais voltado para as coisas materiais. Jacó era mais tranquilo, preferia ficar nas tendas e era astuto, calculista e interessado nas promessas espirituais. Essas diferenças se tornaram ainda mais evidentes em um episódio crucial: a venda da primogenitura. A venda da primogenitura. Gênesis 25, 29, 34. Certo dia, Esaú voltou faminto da caça e encontrou Jacó preparando um ensopado de lentilhas. Ele pediu um pouco da comida e Jacó, aproveitando a oportunidade, propôs um acordo: "Vende-me hoje a tua primogenitura." Esaú, menosprezando seu direito de primogênito, respondeu: "Eis que estou a ponto de morrer. De que me aproveitará a primogenitura?" Assim, ele jurou vender sua primogenitura a Jacó em troca de um simples prato de comida. Esse episódio revela o caráter impulsivo de Esaú, que trocou algo de valor eterno por um prazer momentâneo. O texto bíblico comenta: "Assim desprezou Esaú a sua primogenitura." Gênesis 25, 34. 3. A traição e a bênção roubada. Gênesis 27. Anos depois, Isaque, já velho e quase cego, decidiu abençoar Esaú antes de morrer. Ele pediu que o filho caçasse um animal e preparasse um banquete para receber a bênção patriarcal. Rebeca, que amava mais a Jacó, ouviu o plano e arquitetou um esquema para que Jacó recebesse a bênção no lugar do irmão. Ela preparou um prato semelhante, vestiu Jacó com roupas de Esaú, para enganar Isaque, que reconhecia o filho pelo tato, já que Esaú era peludo, e até colocou peles de cabrito nos braços de Jacó para que ele parecesse mais áspero. Quando Jacó se aproximou de Isaque, este ficou desconfiado. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Apesar da dúvida, Isaque acabou abençoando Jacó, pensando que era Esaú. Quando o verdadeiro primogênito retornou e descobriu o que havia acontecido, ficou furioso e jurou matar Jacó após a morte do pai. A fuga de Jacó e seu encontro com Deus.
Gênesis 28:32. Temendo a ira de Esaú, Jacó fugiu para Harã, terra de seu tio Labão. No caminho ele teve um sonho marcante. Uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo. Deus lhe falou, reafirmando a aliança feita com Abraão e Isaque. A terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Gênesis 28, 13 e 15. Esse encontro foi um marco na vida de Jacó, mostrando que, apesar de seus enganos, Deus ainda tinha um plano para ele. Anos depois, Jacó se casou com Lia e Raquel, filhas de Labão, teve 12 filhos, que se tornariam as 12 tribos de Israel, e acumulou muitas riquezas. No entanto, ele sabia que um dia teria que enfrentar Esaú novamente. O reencontro e a reconciliação. Gênesis 33. Após mais de 20 anos, Jacó decidiu voltar para Canaã. Ao saber que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens, ele ficou aterrorizado, imaginando que o irmão ainda queria vingança. Jacó orou, pedindo a proteção de Deus, e enviou presentes adiante de si para aplacar a ira de Esaú. Na noite anterior ao encontro, ele lutou com um anjo, ou o próprio Deus, e saiu marcado, tanto fisicamente, com uma luxação na coxa, quanto espiritualmente, recebendo um novo nome, Israel, aquele que luta com Deus. No dia seguinte, quando os irmãos finalmente se encontraram, aconteceu o inesperado. Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E choraram. Gênesis 33, 4. Esaú, que antes jurara matar Jacó, agora o recebia, com perdão e afeto. Esse momento de reconciliação é um dos mais emocionantes da Bíblia, mostrando que até mesmo relações profundamente feridas podem ser restauradas pela graça. Lições espirituais e a redenção na história. História de Jacó e Esaú ensina valiosas lições. A soberania de Deus. Mesmo em meio às falhas humanas, o plano divino prevalece. Jacó, apesar de seus enganos, foi usado por Deus para cumprir sua promessa. O perigo da impulsividade. Esaú perdeu bênçãos por valorizar o imediato em vez do eterno. O poder do arrependimento e perdão. Jacó mudou após seu encontro com Deus, e Esaú superou sua mágoa, mostrando que a reconciliação é possível. A graça que transforma. Jacó, o enganador, tornou-se Israel, o pai de uma grande nação. Conclusão. Uma história de esperança. A narrativa de Jacó e Esaú não é apenas um registro histórico, mas um convite à reflexão sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes agimos como Esaú, trocando bênçãos por prazeres passageiros, ou como Jacó, tentando manipular situações em vez de confiar em Deus? No entanto, a história também nos lembra que Deus é maior que nossos erros. Ele transforma traidores em príncipes, inimizades em reconciliações e fracassos em vitórias. Assim como Jacó e Esaú encontraram redenção, nós também podemos experimentar o perdão e a restauração que vem dele. Antes que eu fosse afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, 67 e 71. Que essa história inspire a buscar a Deus acima de tudo, confiar em seu tempo e sempre estar aberto ao perdão e à reconciliação.